Boa noite a todos, boa noite aos telespectadores, boa noite a todos que estão acompanhando mais essa entrevista no Estúdio G. Geração Final. Hoje nós vamos falar a respeito da saúde mental, hoje nós vamos falar a respeito de comportamento, nós vamos falar a respeito de terapia. E nós vamos falar com ela, que é nascida no dia 29/7 de 1997. Ela é filha da Sandra Bezerra e também do Ademir Bezerra. Ela é pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental e também psicopedagogia. Ela é a Lara Cristina Bezerra da Cruz. Olá, doutora, boa noite. Boa noite. Tudo bem, doutora? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Para nós é um prazer, tá, tê-la aqui conosco no Estúdio G. para poder nos ajudar nesse trabalho. É um prazer estar aqui também. Obrigada. A gente que agradece. Nós vamos hoje entender um pouco, então, a respeito de comportamento, a respeito da mente das crianças e também dos adolescentes. Doutora, para começarmos então essa entrevista, o que está acontecendo com as mentes dos nossos jovens? Fala um pouco para nós. Já começa com uma pergunta bem complexa, né? Porque, na verdade, é uma coisa que pode até ser algo que está acontecendo na sociedade, mas a gente vê muitos casos particulares também. Que às vezes começa de casa, com os pais não sabendo lidar com certos comportamentos lá da infância, né? E aí vai gerando, vai crescendo isso, e vai se culminando talvez na adolescência ou na vida adulta, né? Então, a gente tem que observar muita coisa. E hoje em dia, o acesso irrestrito da internet, né? Acesso a conteúdos que antigamente a gente não tinha tanta facilidade, né? Tipo, era coisa que a gente via em revista, jornal. E hoje em dia, qualquer clique ali no celular, você já é bombardeado com muita informação, né? Com muita notícia. Então, é aquele jovem que não tem muita paciência, às vezes, para ler, né? Para realmente buscar algo que vai agregar positivamente na vida dele. Ele tá sempre procurando coisas que vão dar aquele prazer ali naquele momento e não busca coisas tão grandiosas mais, porque a gente facilitou muito isso, né? Nesse acesso de muitas informações ao mesmo tempo. Então, é aquela coisa, é um acúmulo, né? Tipo, é um conjunto de várias coisas que pode acontecer, né? Pode ser algo que esteja acontecendo com muitos por um mesmo motivo, como eu falei, esse acesso à internet, mas muitas vezes vem de casa também, e aquelas particularidades que cada um traz, né? Da família, da maneira que é criado, da maneira que ele aprendeu a lidar com as emoções, né? Se ele foi validado as emoções dele. Então, realmente, vou falar o que exatamente é um problema, né? Não tem como falar, porque são vários. São vários comportamentos, são várias situações, né, doutora? Sim. Nós podemos entender, então, que o excesso de acesso às redes sociais pode estar, então, provocando alguma dificuldade na habilidade cognitiva. É isso, doutora? Sim, com certeza, né? Questão de atenção, questão de concentração, ansiedade, né? Que aquilo ali pode trazer, né? Então, com certeza, afeta muito o cognitivo. E nesse caso, doutora, quais são as formas, os métodos que, primeiramente, a família deve usar para que essa criança, então, ou esse jovem, ou esse adolescente, então, possa focar naquilo que realmente é importante? É uma coisa que, se puder trabalhar desde a infância, é bom, né? Porque aí a criança vai acostumando, né? E chega na adolescência, não é aquele baque tão grande se os pais começarem a tentar tirar um pouco, né? Mas, assim, na infância, acesso a telas, assim, não é recomendado, né? Tipo, até certa idade, até 2 anos, eles falam que é 0, né? Que o recomendado é não permitir até os 2 anos. A gente sabe que às vezes acontece, né? Mas a gente saber o que e o tempo,
né? Não deixar aquele tempo restrito, a criança ficar mexendo o tempo que ela quiser. Até porque a gente sabe que os pais têm uma rotina muito corrida, né? Não é assim. Então, às vezes, a criança tá quietinha ali assistindo, porque claro que ela vai ficar. Porque o desenho, por exemplo, aquilo que ela tá vendo, normalmente ela vai ver desenho, que tem muitos estímulos, muita coisa colorida, né? Então, ela vai ficar vidrada naquilo ali vai prender a atenção dela, né? O nível de hormônios bons no cérebro dela vai estar lá em cima, né? E aí, quando você tira da criança, ele vai descer de uma vez. Então, ela vai fazer birra, ela vai ficar com raiva, né? E isso os pais fazem justamente por causa da rotina corrida, porque sabe que a criança vai ficar quietinha, né? Mas eles mesmos estão prejudicando, porque a criança não vai conseguir sair com facilidade daquilo ali depois, né? E não é culpa dela. É culpa dos pais que eles mesmos ofereceram aquilo pra ela. Então, eu não culpo totalmente os pais, às vezes, de querer deixar, né? Mas é você saber o tempo, saber o limite, saber o quê. Então, tem alguns conteúdos, assim, que eles são... tem menos estímulos, alguns desenhos que têm menos estímulos, que é o ideal para a criança assistir. Então, os pais têm que procurar isso, mas controlar tempo também, não deixar mais de 2 horas por dia, né? Se puder, controlar isso, né? Dependendo da idade, dependendo da faixa etária. Quando chegar na adolescência, a criança não vai sentir a necessidade de estar o tempo todo, né? O adolescente de estar ali, né? Mas, como eu falei, é muito particular de cada caso. Pode ter algum motivo que, mesmo os pais fazendo tudo certinho durante a infância, chega na adolescência, a criança se interessa mais, né? O adolescente se interessa mais por aquilo que ele tá vendo. Ai, porque o pessoal da escola tá vendo Instagram de não sei quem, e tá vendo no YouTube, TikTok, então eu vou ver também, né? Então, você tá vendo que depende de todo do quanto a criança trilhou até ali, o adolescente, o tanto que ele foi ensinado, tanto que ele soube o que é limites, né? Mas assim, também não é garantia. Então eu falo que é muita particularidade e às vezes é muito pessoal que realmente a pessoa e o adolescente tá buscando na rede social, entendeu? Uhum. Bom, então, vindo da família, teria que ter um acompanhamento, então, desde a infância, né? Sim, se for possível, sim. Colocando limites. É aí que entramos num ponto bastante complicado, porque eu tenho visto que os pais estão tendo dificuldade para impor limites. Uhum. E se a solução for os limites, a gente tem um problema aí. Porque, né, como a gente está falando, os pais, correria do dia a dia, né, seria muito bom para os pais, e por que não dizer cômodo para os pais, os filhos ficarem ali quietinhos na tela de um celular, de um tablet, né? Uhum. Então, assim, não dá para os pais acompanhar de uma maneira íntegra ali, de uma maneira mais efetiva, né? O comportamento da criança, até mesmo no sentido de afeto, né? Que eu acho que até nisso os pais estão tendo um pouco de dificuldade em expressar um abraço sequer. Uhum. Mas aí entra outra pergunta, né? Por causa dessa evolução tecnológica, digital, será que essas crianças elas se preocupam com esse abraço ainda, doutora? Então, é aquela coisa que eu falei, é como você fazia desde o começo, desde quando a criança era bebê. Então, a gente acha que a criança, quando ela é bebê, ela não vai lembrar, ela não tá percebendo, ela não tá entendendo, mas acaba trazendo isso com ela, assim, ali na primeira infância. Então, desde quando a criança é bebê, você demonstrou esse afeto, você demonstrou carinho, você demonstrou amor, você falava palavras positivas pra ela, entendeu? Então, isso tudo vai ser muito importante quando ela tiver ali a primeira infância dela, entendeu? É o que ela tá acostumada. Se ela tá acostumada a receber afeto e receber amor, ela vai querer isso, entendeu? Então, você vai dar isso pra ela e isso vai ajudar muito no desenvolvimento dela, vai ser fundamental, né? E ela vai ser uma criança amorosa, uma criança afetuosa com outras pessoas, respeitosa, porque ela recebeu isso desde que ela nasceu. Então, aquela coisa de você achar que o bebê... Você tem um bebê e você só tem que trocar a fralda e dar mamar, e dar de comer, não deixar passar fome, tomar banho. Não, você tem que falar palavras ali pro bebê desde pequeno, brincar com ele, falar palavras de amor, sabe? Demonstrar afeto, abraçar, dançar junto, fazer rir, entendeu? Porque tudo isso conta muito pro desenvolvimento, entendeu? Então, lá na primeira infância, chegando ali na segunda infância, chegando na adolescência, ela vai saber lidar
e vai sentir falta do que ela já teve, do que ela recebeu, entendeu? Então, claro que ela vai sentir, não é uma coisa assim consciente que ela vai sentir falta, mas você vai ver nos comportamentos dela que isso fez falta. Ela receber esse tipo de tratamento, entendeu? Então, se Sim. você quer que ela seja uma pessoa bondosa, gentil, afetuosa, amorosa, respeitosa, ela vai ter que ter aprendido isso de algum lugar. Ela vai ter que ter tirado de algum lugar isso, entendeu? Não vai ser sozinha que ela vai saber. Então, talvez ela não sinta essa falta conscientemente. Talvez ela tá acostumada a não receber, ela não vai nem saber como é pra ela sentir essa falta. E quando outras pessoas tentarem dar pra ela nem vai entender, talvez. Mas no comportamento dela vai fazer ela sofrer em outras situações. Ela vai ver que fez falta pra ela quando ela enfrentar situações difíceis e não souber lidar com as próprias emoções, não saber acolher ninguém porque ela nunca foi acolhida, não saber nem aceitar um acolhimento, entendeu? Então, conscientemente, talvez ela não sinta falta, mas ela vai sofrer em outros aspectos por causa disso, por causa dessa falta, entendeu? Entendi. E isso é no âmbito familiar, Uhum, né? No social, os amigos, nessa faixa etária aí, uhum. nesse ambiente da adolescência, é essencial ter amigos? Na E quais adolescência. tipo de amigos seriam os mais recomendados? Aham. Não, assim, é muito importante amigos em toda a fase da nossa vida, né? A gente saber que tem pessoas ali que a gente gosta, porque é do ser humano, né? É instintivo, às vezes, a gente querer estar rodeado de pessoas que nos acolhem, que sabe que gostam da gente, que a gente gosta de estar perto. Então, adolescente que tá numa fase, assim, que tá se descobrindo, tá descobrindo a própria identidade, tá descobrindo do que gosta, do que não gosta, porque é ali que ele começa a se desvencilhar um pouco dos pais, né? Porque na infância, eles é muito pelo gosto dos pais, do que os pais querem que eles sejam, do que os pais querem que eles gostem, do que os pais querem que eles façam. Então, na adolescência, por isso que tem essa parte mais rebelde, que é até difícil para os pais tentarem entender que tá na hora dele ter os próprios gostos, tá na hora dele ter um pouco dessa liberdade e independência, entendeu? Então, os amigos, é importante ele ter. Às vezes, em momentos que os pais, ele não consegue conversar com os pais, então ele vai ter esse momento para conversar com os amigos, né? Com certos amigos que entendem eles. Claro que os pais têm que tomar muito cuidado com os tipos de amizades, né? Se for amizades que tá influenciando a fazer coisas que vai prejudicar o adolescente ou que vai levar para algum caminho que não vai ser legal, aí os pais podem entrar no meio ali, né, e tentar se meter, né? Tentar ajudar, tentar resolver, né? Porque eles são, realmente, ainda são os pais. Então, apesar do adolescente querer essa tal liberdade tão rápido, eles ainda são muito imaturos para isso. Eles vai ter muita coisa que eles não vão conseguir fazer sozinhos. Então, eles vão ser muito ingênuos em muitas coisas ainda, apesar deles acharem que não, que já talvez sabem de tudo. Então, os pais têm que saber chegar nesse limite, de não interferir tanto a ponto do adolescente se sentir sufocado, sentir que não tem voz, mas também não deixar totalmente de lado para eles perceberem também que, se eles precisarem, tem a quem eles recorrerem. Entendeu? Então, os amigos são importantes nessa fase, sim, entendeu? Porque, por exemplo, uma criança que é solitária na escola, né, que não tem amigos na escola, é muito mais difícil ele conseguir sentir vontade de ir pra escola, entendeu? Sabendo que não tem nada pra ele lá. Tipo assim, talvez só ir pra estudar não seja uma motivação suficiente, né? Então ele precisa realmente ter alguém com quem se conectar. Então, conexões são boas em todas as fases das nossas vidas. Então, a gente precisa disso. É alguma coisa do ser humano mesmo. A gente precisar de conexões, a gente precisar de pessoas perto da gente. Até para dar os primeiros passos ali do convívio social, né? Exatamente. E entra num conflito, né? Por quê? Porque esse momento, esse período, é o período onde os pais vão querer dar o pitaco, né? A respeito de qual amizade seria ideal, Uhum. e o adolescente não vai aceitar essa opinião. Porque o adolescente, ele vai achar que ele está avançado demais para Sim. ter que ouvir os pais. Entra num problema aí. Uhum. Aí entra aquela outra questão. Ele acha que ele sabe tudo. Ele acha que sabe tudo. Ele acha. Na verdade, tem assuntos que ele sabe, que ele conhece, né, que os pais ainda não conheceram. Por exemplo, assuntos atuais,
né? Uma fala, uma gíria, alguma coisa assim, o significado de algumas palavras, enfim, os pais não sabem, os pais vão precisar da ajuda deles, Sim. né? E eles vão precisar da sabedoria dos pais. Então, mas assim, eles não querem que seja assim. Eles querem que seja do jeito deles. É onde entra esse conflito. E como? Como fazer com que eles entendam que os pais não tá escolhendo a melhor amizade para eles. Os pais estão querendo simplesmente proteger eles da má influência. Como que ele consegue entender isso, doutora? Uhum. Mas é isso que eu falo. É por isso que é tão complicado ser pai e mãe, né? Porque se você, dependendo de como foi sua criação ali, talvez seja mais fácil. Mas se você já desde a infância vem sempre querendo controlar, não deixa a criança ter voz, não deixa ela decidir algumas coisas, não respeita a opinião dela, porque às vezes você precisa ouvir a criança e falar, olha, eu respeito a sua opinião, mas infelizmente a gente não vai poder fazer assim. Ser respeitoso, não querer impor simplesmente, eu mando e acabou. Não, você tem que explicar por que não pode ser assim, por que você entende o que ela tá sentindo, entende o que ela tá passando, mas a realidade é outra. Felizmente, a gente vai ter que fazer dessa forma, não tem o que fazer. Mas tudo bem se você ficar triste, tudo bem se você ficar com raiva. É isso você validar o que a criança sente. Então, quando chega no adolescente, você vê que tem uma amizade ali que não é tão boa, e você querer alertar o seu filho sobre isso, né? Que, na verdade, você vai querer que se afaste de vez. Mas, assim, primeiro, conversa. Senta, conversa. Você dá sua opinião. Você ouve a opinião dela. Deixa ela falar. Respeita o que ela pensa. E você fala. Tá, mas infelizmente, pro seu próprio bem, vamos ter que fazer de tal forma, tal, tal, tal. Sempre de maneira respeitosa. Não querendo, né? Você não vai e acabou. Entendeu? Querendo impor. Querendo mostrar que você é autoridade. Você é a verdade absoluta. E nada mais importa. A opinião dela não importa. Não importa se ela vai sofrer, se ela vai chorar. Acabou. Então não é assim. Então, apesar da gente, né, do adulto ver que não é uma boa amizade, talvez ela não veja. Talvez ela goste muito daquela pessoa e perder aquela pessoa vai ser muito difícil para adolescente. Então, por isso que tem que ser feito com muito cuidado. Então, por isso que é importante, desde a infância, você trabalhar isso, para chegar na adolescência e não ser tão difícil. Então, a criança vai ter na cabeça dela, meus pais sempre me respeitaram a minha opinião. Eles fazem o que eu quero às vezes, mas às vezes não fazem, mas eles ainda validam o que eu sinto. Eles não tentam impor 100% a opinião deles, eles escutam a minha às vezes. Então, talvez eles tenham razão, então talvez eu tenha que pensar e refletir sobre essa amizade, está realmente me fazendo bem, entendeu? E aí, ela pode ser que sofra, mas não vai ser aquela coisa, aquela rebeldia, aquela revolta, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Se você não o preparou, o adolescente até aquele momento, vai ser muito difícil você querer que ele aceite totalmente ali naquele momento, porque ele não vai. E você sempre foi essa figura super autoritária, super querendo impor tudo que você pensa, e que o que você falou e acabou, não tem mais opinião, não tem outra opção, nada. Então, o adolescente vai se revoltar uma hora, sim, entendeu? Mas por que tem que ser sempre do jeito que ele quer? Não vai ser dessa forma, entendeu? Então, ele vai querer desafiar, ele vai querer ir contra isso, vai querer se rebelar. Então, se você tratou de maneira respeitosa, se você ouviu ele desde aquele momento, ou se você estiver pelo menos tentando a partir de agora, tudo bem, vai ser difícil? Vai, mas pode ser que uma hora ele ouça. Entendeu? E aí fica mais fácil se você já se preparou para isso, entendeu? Vindo dessa linha, o que dá para ser notado é que, então, nem sempre é o adolescente que é rebelde, Não. né? Os pais acabam sendo em algum momento também. Sim, e eu falo isso porque eu já atendi adolescente que às vezes os pais realmente eles vêm querendo que a gente conserte o adolescente, né? Como se ele fosse o problema. Só que a gente começa a ver desde lá da infância como eles lidavam, desde as birras como eles lidavam, entendeu? Então você vê que não é só o adolescente que precisa de mudança, né? Os pais precisam mudar, em casa precisa mudar. Então não tem fórmula mágica, não adianta você levar o seu filho, sendo criança ou adolescente lá, e esperando que a gente ajude, se você não estiver disposto a mudar também. Entendeu? Porque a criança e o adolescente não chegaram ali sozinho. Tá que a gente não pode jogar toda a culpa nos pais também, né? Tem questões, como eu falo,
o ser humano ele não é feito apenas da criação dos pais, apesar de ditar muita coisa. Tem fator genético, tem fator social em outros aspectos que a criança também convive, entendeu? Então, o ser humano não é feito de uma coisa só. Então, a gente tem que avaliar tudo isso, sim, mas os pais também têm muita coisa para mudar quando você observa, entendeu? Então, é uma mudança que tem que ser em conjunto. Por isso que tem a orientação para os pais na psicoterapia com o adolescente também, entendeu? Então, tem que ser uma coisa em conjunto. E eles têm que estar dispostos. Não adianta você deixar o adolescente levar uma vez por semana lá e a psicóloga que se vire. E se não muda nada, reclama, entendeu? Mas eles não tentam. Tipo, não seguem as orientações, nada, né? Então, aí é difícil. Então, como você falou, às vezes os pais são mais rebeldes do que o adolescente e a criança. Que coisa. Olha isso. Então, nem sempre o problema é com o filho. Não. Na verdade, muitas e muitas vezes você vai ver o filho não tem tanto problema assim, mas os pais meio que projetam muito os problemas deles na criança. Porque eles querem que a criança seja do jeitinho que eles querem que seja. Ou adolescente, do jeitinho que eles querem que seja. De forma que eles não foram com os pais deles. Sim. Como se fosse uma outra parte deles. Não fosse um outro ser que pensa, que tem a própria personalidade, que tem os próprios ideais, entendeu? Então, é muito difícil para os pais começarem a enxergar o adolescente como alguém separado deles. Entendeu? Então, eles acham que tem que ser como eles. Aí a gente já entra no fator genético. Já faz algum tempo já que dizem que a humanidade está sendo considerada a geração TDAH. Uhum. E é curioso isso, que pelos comportamentos das crianças hoje que estão sendo mais analisados, pelo menos de maneira mais detalhada, dizem que é grande esse número, né, de hiperfoco, coisas desse gênero. Só que eles falam que isso é causado por fator genético. Ou seja, os pais também tiveram alguma limitação, alguma dificuldade de compreensão, alguma coisa assim, até mesmo de socializar, Uhum. né? Doutor, a gente pode estar, então, falando de uma geração TDAH? Eu diria que é uma geração mais voltada para a ansiedade, né? Que hoje em dia tá, como eu falei, como tudo é muito facilitado hoje em dia, então quando é um pouco mais difícil, a gente já fica um pouco mais ansioso. Mas se você falou em questão de genética, realmente, genética, ela influencia bastante. Se você, por exemplo, tem algum transtorno, TDAH, de ansiedade, depressão, seu filho tem o gene para ter. Então, ele pode ter fatores que encadeiam, assim, na vida dele, que vão desencadear, para que ele tenha esse transtorno também. Entendeu? Mas também não é regra. Então, a gente não pode falar que é uma Entendi. geração disso. Uhum. É uma geração, sim, que tem super hiperfocos, né? É Uhum. uma geração que gosta de tudo muito rápido. Lembra que eu falei? Que Uhum. tem TikTok, videozinhos rápidos, né? Então, é tudo muito facilitado. Então, vai ser uma geração muito ansiosa, vai ser uma geração que vai ter TDAH, mas nem tudo é TDAH, né? Normalmente as pessoas acham que tudo é TDAH. Uhum. Ai, não consigo me concentrar nisso, é TDAH. Não, Às vezes TDAH é falta de chocolate também, né? pode ser. Mas, assim, TDAH, a gente tem que ser diagnosticado por um profissional. Então, às vezes, as pessoas banalizam muito a palavra TDAH, né? É verdade. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque tem muito isso de TikTok agora. Ai, se você tem isso, você tem TDAH. Né? Ele coloca uma listinha lá, mas não é assim. É uma avaliação clínica, uma avaliação psiquiátrica, psicológica que você tem que fazer. Tem os critérios certinho lá no CID também, né? E é uma coisa muito complexa, não tem como você se autodiagnosticar, não tem como você diagnosticar alguém sem fazer uma avaliação. Então, a gente tem que tomar cuidado dessa banalização também, principalmente entre os adolescentes. Eles gostam de se autodiagnosticar bastante e diagnosticar os outros, né? Uhum. Ai, porque eu sou autista. Ai, porque eu tenho TDAH. Ai, porque eu tenho a depressão, ansiedade, né? Então, é aquela coisa, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala que a gente é, se a gente não tem diagnóstico. Mas, doutora, tá tão maciço, tá tão intenso essa ideia que eu já me convenci que eu sou TDAH. Mas você já passou por um diagnóstico? Claro que não, eu só me convenci por maioria de votos.
Pronto. Nos ajude então, doutora. Eu estou precisando aqui agora. Sim, não é tão simples. Entendeu? Porque TDAH normalmente na verdade, tem que se manifestar desde a infância. Entendeu? Então, eu teria que conversar com a sua mãe, teria que conversar com o seu pai para perguntar como é, né? Então, simplesmente você não vai desencadear do nada um TDAH. Não é assim. Não é Talvez assim, você eu tá numa quero fase. ser porque é legal, porque tá na moda. Não é assim. Não é. E os adolescentes pegam muito isso, de estar na moda ter transtorno mental. Gente, cuidado. Gente, cuidado. Jovens, cuidado. Talvez você não seja um TDAH. Sim, talvez Não você não queira ser. tenha. Porque é muito difícil. Quem tem TDAH sofre, entendeu? É muito difícil. É aquela pessoa que realmente tem dificuldade na escola, tem dificuldade pra lembrar as coisas, não consegue nem dirigir direito às vezes, porque não consegue se concentrar naquilo e é perigoso, entendeu? O Kaique, Então, às o Kaique, vezes. você tem TDAH, Kaique? Assim, ele não tem, né? Não, o Kaique não tem. O Kaique tem 20 anos, não um jovem, né? E ele não quer ser contaminado por essa onda. Tá certo, porque é muito difícil, entendeu? Então, às vezes, os adolescentes, assim, por estar muito nas redes sociais, eles acabam glamourizando e romantizando o transtorno mental Que perigo, hein? e é muito perigoso mesmo, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado. Se você suspeita que você tem alguma coisa, vai no psiquiatra, vai no neurologista, no psicólogo e pede pra fazer uma avaliação, né? E ele vai fazer. E aí, se você realmente tiver, é algo que leva um tempo, não é ali na hora também. Aí você vai lá e já na hora você vai descobrir seu diagnóstico, como eu falei. Às vezes você tem que conversar com a família, conversar com o pai, mãe, né? Pra ver como era na infância, que às vezes é informações que você não vai saber dar. Então, tem que ser alguém que observou você naquela época. E aí, depois de um tempo, eles podem te dar um diagnóstico, né? E podem ainda não dar, pode ficar em dúvida ainda. Pode ser comórbido, né? De comorbidade, eu falo. Uhum, É comorbidade, acredito que esse é o nome, me fugiu da cabeça. uhum. Mas de você ter 2 transtornos, ou mais. Entendeu? Então, pode ser muita coisa. Aumentou Por minha isso que é preocupação importante. agora. Né? Por Pode isso que é ser que importante seja um ir combo, no né? profissional. Entendeu? Por isso que é importante ir no profissional. Não pode aceitar diagnóstico de qualquer pessoa, não. E nem de TikTok, e de Instagram também não. Porque a maioria que fala ali não é especialista. E mesmo se fosse, eles não podem fazer diagnóstico assim. De longe, Entendeu? né? De longe. Ele não conhece a pessoa que ele tá diagnosticando, não conhece a história dela, não conhece os sintomas dela de verdade. Então não tem como diagnosticar. Então, vamos lá. Então, eles pegam algo que é sério e divulgam como se fosse modinha. É como se fosse um teste que a gente fazia em revista. Ai, Uhum, descubra se você está sendo traída. É tipo isso. Ai, descubra se entendi. você tem TDAH. É É um porque agora não tem. psicotécnico? Agora não tem mais essas revistas, mas eu tenho certeza que teria nessa revista. Descubra se você tem TDAH, descubra se você é autista. Aí vai ter lá as perguntinhas pra você fazer na Meu revista. Deus. É porque hoje em dia ninguém mais vê revista, né? Vê mais Instagram, TikTok, YouTube, e aí tá cheio disso. E até teste na internet, nos sites, assim, você vê também. É uma coisa ali, vai te dar uma base, mas não vai te dar um diagnóstico. Sim. E com essa base não dá pra ter Não certeza dá, nenhuma, né? não dá, porque não é profissional. E aí a É. gente vai continuar colocando o sapato de um pé, né? O outro sapato E de pode outro. ser que seja simplesmente uma fase que você tá, né? Não quer dizer exatamente que você tem TDAH. Então eu posso estar passando por uma fase de TDAH. Não, você tá passando por uma fase de desatenção. Pode Entendi. ser, E o entendeu? que pode provocar isso, doutora? Excesso de informação, Pode algum tipo ser de... correria, Uhum. né? Tipo, muita coisa pra fazer. Você tá fazendo uma coisa ali, mas sua cabeça tá pensando em outra coisa, né? Então você não tá concentrado naquilo ali que você tá fazendo, aí você acaba esquecendo, né? Pode ser fatores neurológicos também, por isso que eu falo, não vou falar que é. Uhum. Tá Uhum. vendo o problema? Eu não posso Sim. afirmar pra você que isso é uma fase também. Uhum. Eu tô falando, talvez, Sim. né? Então é Sim. algo que você pode investigar com o neurologista, pra ele fazer uma avaliação, que pode ser alguma coisa neurológica que tá te fazendo esquecer também, Uhum. né? Então é uma coisa que precisa de muita avaliação pra falar. E temos que ter bastante cuidado, né, em relação a isso, porque trata de saúde mental.
É algo Exatamente. muito Uhum. sério. E os tempos que nós estamos vivendo, com excesso de informação, é muito perigoso a gente ficar inventando situações, né, que envolve saúde, é muito perigoso. Eh, mas voltando a falar, de comportamento, doutora, os jovens, eles não estão conseguindo mais saber quem são aqueles que dão as ordens e quem são Uhum. aqueles que recebem as ordens. Um exemplo disso é dentro da sala de aula. Tem aumentado muito o índice de violência de aluno para com professores, Uhum. para com os mestres. Esse comportamento, ele é dado por algum tipo de transtorno mental individual, se é que eu posso dizer Uhum. dessa forma, ou é causado por pressão que vem por influência, como amigos, por exemplo, que têm algumas brincadeiras bastante desagradáveis, histórico de família, né, que tem agressividade, alguma coisa assim. Por que que isso ocorre, doutora? Por que que o adolescente hoje tem dificuldade de respeitar? É tudo isso que você falou. É muito complexo, justamente porque cada um pode ter seu motivo individual, né. Então, é aquela coisa, é muita influência, às vezes, depende muito do que ele tá vendo também, do que ele tá se inspirando, se baseando, né. E também pode ser porque tem algum transtorno, tem o transtorno de conduta, né, que é aquele transtorno que é super desafiador também, que não gosta de respeitar regras e não tá nem aí, né, pra ele a vida é do jeito que ele quer e acabou, né. Então tem casos que realmente pode ser algum transtorno, né. Tem o transtorno também de o TDAH também pode fazer, né, a criança ou adolescente não consegue ficar parado, não consegue prestar atenção naquilo, então vai ser sempre aquela coisa de, a professora acabou de falar para ele sentar e prestar atenção, mas ele não consegue, também. Então tá vendo que tem casos e casos? E também tem o fator casa, né, como é as regras pra ele na casa deles, né. Tipo, os pais são muito permissivos também, né, não sabem pôr limites, ou os pais são super, super rígidos e lá na escola ela sente que pode respirar um pouco e fazer o que quiser. Então é muito complexo isso. É muito caso individual mesmo. Mas o excesso de informações, como você falou, é também um grande problema, né, que é aquilo que ela tá recebendo, aquilo que ela tá vendo, né. "Ah, eu vi em tal lugar, um youtuber fazendo uma pegadinha com a professora. Ai, vamos fazer também", entendeu? Então é Uhum, isso. Então pode ser simplesmente pela graça, porque ele viu algo e se inspirou, pode ser por algum problema em casa também, né, negligência em casa, pais muito permissivos, pais que não se importam o adolescente age, ou pais que são extremamente rígidos, aí a criança na escola faz o oposto, né, o adolescente faz o oposto. Então é muito casos particulares mesmo que tem, que pode ser. E que precisa ser muito estudado, né. Por exemplo, se a professora tem um problema com aqueles alunos, vamos estudar a classe, né. Como que eles interagem com os outros, quem influencia mais quem. Tipo, esse aqui é quietinho, mas quando ele tá com esse outro, ele sai um pouco, entendeu. Então tem que observar tudo isso na sala, né, também. uhum. É, é é bastante complexo, porque quem está por perto deles o tempo todo para poder saber, né, se aquilo está sendo constante ou não. Por exemplo, só dentro da família é até uma certa idade. Depois a família já não praticamente não tem mais aquele total controle sobre o jovem, né, o jovem já começa a sair. Uhum, Então aí lá fora já é o professor, porque ele está na sala de aula, né, e no convívio, social, são os amigos. Então, quer dizer, os pais não conseguem mais seguir de maneira constante, os professores também não conseguem constante. Por quê? Porque é só aquele período ali, né, uhum. eh, que ele permanece dentro da escola e os amigos também não conseguem saber como eles são dentro da casa. É aí que entra uma ajuda de um psicólogo? Pode ser. Realmente, quando você vê que todos os recursos que você tá usando, às vezes, não tá dando certo, às vezes você precisa de um olhar profissional, aí você precisa de uma ajuda profissional. Mas é como eu te falei, todo mundo tem que participar, até a professora às vezes. Então, o psicólogo pode conversar com a professora também.
pode orientar a professora, né, em mudanças que ela pode fazer ali também. Então, o foco, sim, é o adolescente, mas as pessoas que estão ao redor do adolescente, às vezes, precisam modificar coisas também. Então, os pais, o professor, e aí, consequentemente, o adolescente, entendeu? Então, é realmente importante, às vezes, você falar assim, olha, eu tô dando o meu melhor, tô tentando, mas agora eu preciso de ajuda. E tem pais que realmente acham que não precisa e querem tomar conta de tudo sozinho, e aí só vai piorando a situação, né? E é grande o número de famílias que pensam assim, viu, doutora? Uhum, Por exemplo, quando fala de conselho tutelar, por exemplo, né, por alguma situação, eh, eh, alguma situação de comportamento da criança, do adolescente, enfim, eh, tem, é necessária a intervenção do conselho tutelar, né, para questões de orientação, só que os pais não aceitam isso. uhum. Né, e na maioria das vezes os pais, eles vão achar que eles estão sempre certo. Eles não vão conseguir perceber naquele momento ali, naquele momento de defesa ao filho, não vão conseguir perceber que eles também negligenciam em muitas questões, Sim, né. Eles querem simplesmente mostrar que eles são os protetores naquele momento ali, que ninguém mais tem nada a ver com aquilo, né, ninguém mais pode, opinar, exatamente. né. Fica uma situação bem difícil para o profissional, nesse Fica. sentido aí. Porque, como a senhora mesmo acabou de mencionar, é todo um conjunto, não é só o adolescente, são todas as pessoas do convívio, né. Mas, a gente sabe que isso não acontece de uma maneira, né, Não. agradável ou, né, completa, Sim. infelizmente, né. Às vezes, realmente, eles acham que quem tem que mudar é só o adolescente, então só o adolescente que muda, né? Eles deixam lá na mão do profissional, às vezes eles aceitam a ajuda do profissional, mas é o profissional que tem que se virar, entendeu? Ele não pode ter ajuda de nenhum deles. E precisa, né? É algo multiprofissional. Então, às vezes, precisa não só do psicólogo, precisa de um psiquiatra também, precisa de um neurologista, precisa de um psicopedagogo, né? Um terapeuta ocupacional. Entendeu? Então precisa um assistente social também, às vezes, então é algo que precisa de muito apoio. E também das pessoas do convívio. É a professora, é uma avó, um avô, um tio, a mãe, o pai, tudo isso tem que estar incluso. Tudo isso tem que estar ali junto para ajudar o adolescente, se eles realmente querem que haja uma mudança, né. Senão é difícil, né. Doutora, fala pra gente, o que faz cada um desses profissionais? Só assim para as pessoas que vão assistir, que nos acompanham, para eles entenderem, porque às vezes eles não sabem o que o psicólogo faz, o que Uhum. o psiquiatra faz, eles não sabem. Ah, sim. Não, o psicólogo, no caso, ele é mais a psicoterapia, uma avaliação psicológica, a psicoterapia, né, orientação de pais, né, que é realmente aplicação de técnicas, tanto no meu caso, como é TCC, é técnicas cognitivas, técnicas comportamentais, né, que a gente aplica em psicoterapia, e a orientação dos pais, né, que é sempre dar aquele retorno para os pais, esperar um feedback deles também, orientar, né, no que eles precisam mudar, né, muitas vezes tem até aplicação de técnicas com eles também, né, se for preciso. E tem o psiquiatra, que é em casos de a gente ver que precisa de uma avaliação maior em questões mais, de ter que ter uma complementação de medicação ali, que a gente não pode dar, entendeu. Então ele fala assim: "Não, esse eu acho que ele tá com baixa nesse tal de hormônio, então vamos colocar, né, vamos complementar a psicoterapia com essa medicação, que aí talvez seja mais possível de ver uma evolução maior", né. Então é basicamente isso, para simplificar o trabalho do Uhum. psiquiatra. Psicopedagogo, né, muitas vezes em questão de aprendizagem na escola, de dificuldades, tipo assim, para aprender mesmo, né, tem casos de dislexia, né, isso já traz muito sofrimento para a criança, aí você vê que todo o comportamento dela é porque simplesmente ela não consegue aprender na escola, porque ela não consegue entender, ela não consegue escrever, não consegue calcular em matemática. Então tudo isso a psicopedagoga ajuda também na evolução nessa parte, né, tanto que tem. Psicopedagogia, então, assim, só para aquele que não entende, o que significa, é o que trabalha com a parte escolar, Sim, é é mais isso? voltado para isso, né, tanto assim, eu digo mais, assim, na parte de aprendizagem, na parte Uhum, dessas dificuldades que pode vir a ter, né, uhum, tanto adolescente quanto criança, adulto, né, é mais essa parte de transtornos de aprendizagem, né, vamos uhum, só para simplificar e não aham. misturar muito.
Que mais que eu falei? Eu falei O de... psicólogo, o psiquiatra e o psicopedagogo. Uhum. Aí tem o neurologista também, e tem o psiconeurologista, né? Uhum. Não, falei errado. É neurologista, Tem um psico... psicopedagogo também, né? Neuropsicopedagogo. Neuropsicopedagogo e neuropsicólogo. Eu Uhum. falei o contrário, eu falei Aham, psiconeurologia, é aham, neuropsicólogo. aham. Mas que é basicamente a mesma coisa também. Eles buscam olhar mais para o cérebro mesmo, né, na parte neurológica, se tem alguma coisa ali, né, alguma coisa fisiológica que está causando tais comportamentos também. E Uhum. aí também eles podem entrar com uma medicação, como o psiquiatra. Então, às vezes, ou eles levam no psiquiatra, ou no neurologista, ou nos dois, para fazer uma avaliação melhor, né? Uhum. Aí pode fazer ressonância, todos esses exames de imagem que pode fazer para olhar o cérebro, literalmente mesmo, e ver se tem alguma ligação com o comportamento. E tá tendo, Uhum. entendeu? Assistente social, é aquela coisa, se precisar ajudar em questões da família, da estrutura da família, em questões de tá faltando coisas para a família que também pode vir a influenciar, né, no comportamento da criança, né, por questões, não tem roupa o suficiente, não tem comida o suficiente, como que ela vai bem na escola, como ela vai se comportar na escola. Então, aí já entra assistente social nisso também, né. Terapeuta ocupacional, né, se tem alguma disfunção motora, alguma dificuldade motora ali também, né, que tem a ver com o psicológico, às vezes. E acho que foi isso que eu falei, Isso, né. foi isso mesmo. Então E é tá aí. basicamente isso. Aham. É porque quando diz respeito a palavras que terminam com logia, Uhum. né, fica um pouco complicado, um Fica um pouco pouco complicado. complexo, né, pra... Tentei resumir um pouco aqui pra ficar Não, mais foi ótimo. mas é bem mais complexo, né, abrange bem mais coisas, Sim, essas coisas. sim. E qual é a maior procura hoje, doutora? Eh porque quais são as causas que estão levando mais à procura a um tratamento ou um acompanhamento com psicólogo hoje em dia? São comportamentos. Tipo, é difícil para os pais lidarem às vezes, ele tá fazendo muita birra, ele tá, muito ansioso. Ansiedade é muito, muito, aparece muito casos de crianças ansiosas. E aí você vai ver, coisas que realmente os pais poderiam ajudar, né. E tem casos que realmente tem TDAH, aparece muito TDAH também. Mas o que eu mais vejo é problemas de comportamento que os pais mesmos reforçam. Então, aquela birra que os pais reforçam. Ai, fez birra? Vou dar um ursinho pra ela parar de chorar. Você tá reforçando o comportamento dela, entendeu? Tá potencializando, né? Sim, ela chorou e agora toda vez que ela fizer birra, ela vai saber que vai ganhar um ursinho. Então, ela vai fazer birra. Entendeu? Então, você vê isso. O que que você faz quando ela faz isso? Aí é sempre algo reforçador daquele comportamento negativo dela, Uhum. né? Aquele comportamento que eles querem extinguir, querem acabar, eles mesmos reforçam. Só que aí você dá outras alternativas pra eles fazerem, eles falam que não deu certo. Mas é claro que não vai dar certo de primeira. É uma coisa que você tem que acostumar a criança de que, olha, realmente vai ser assim toda vez. Você vai fazer birra, mas não vai conseguir o que quer ainda. Entendeu? Uhum. Vai fazer birra, mas a gente ainda vai pra escola, vai fazer birra, mas a gente ainda não vai comprar isso. Entendeu? Agora, se você vai lá e dá pra criança parar de chorar, ela vai sempre chorar, ela vai sempre fazer essa birra. Então, parece muito casos assim, entendeu? Coisas que é comportamental mesmo. E aí, eles já querem que a gente dê um diagnóstico, às vezes, né? Pra eles, tipo assim, não é minha culpa, ela tem tem esse Aham. transtorno e Porque a acabou. doutora falou, É. então Então, não é assim, entendeu? A vamos gente... aposentar ele. Então é assim, você tem que assumir a responsabilidade. Você que tá causando isso, é você que vai ter que tirar, vai ter que mudar. E vai ter que ter paciência, porque de cara não vai dar certo mesmo, porque a criança tá acostumada com outra coisa. Mas você tem que tentar e mostrar pra ela que agora mudou. Agora, se você tentar uma vez e já desistir, não vai dar certo mesmo, né? Mas tem muitos casos de TDAH, sim, que realmente tem TDAH, que Uhum. realmente é caso de TDAH Aham. diagnosticado. Aham. Muita ansiedade é o que você mais vê. E adolescente também é muita ansiedade, depressão, né? Bem sério. Já com ideações suicidas, tentativas suicidas, né? De casos mais sérios, assim. Então, casos bem, bem complicados. E aí tem que trabalhar muito de perto com os pais também. Tá. Então, é para os pais, principalmente, né, que estão tendo dificuldade de entender, né, questões de comportamento dos filhos, está aí, né, a doutora esclarecendo para nós, né, o que acontece e como resolver.
né, doutora? Então, quando o filho fizer a birra, não dê um ursinho. Eu aprendi isso hoje, eu aprendi isso agora. Quando o meu filho fizer uma birra, eu vou dar um sapo para ele. Eu vou dar um sapo. Ah, Eu vou sim. dar um sapo bem grande para ele e falar, ó, você fez birra? Então toma um sapo de presente. Então ele vai saber que quando ele fizer isso, vai aparecer um sapo, É. né? Aí você vai estar criando quase uma fobia nele, né? Isso, pronto. Aí é outro problema É que outro você vai ter que problema. tratar É depois. verdade, é verdade. Mas assim, Então, como evitar o sapo? sim, é que as pessoas acham que só tem duas alternativas, né? Tipo, você faz alguma coisa que vai deixar ela super aversa àquilo, Uhum, ou você dá o que ela quer. Mas não é assim. Você pode encontrar um meio termo. Só uhum, que não é fácil. Não vai ser fácil com uma criança. Entendeu? Porque a gente não lida direito com as nossas emoções. Imagina uma uhum. criança, imagina um adolescente. É muito difícil. Então, é muita paciência que tem que ter. Entendeu? Então, você ter um filho hoje em dia é muito difícil, por causa que você vai ter que ter essa paciência. Se você quiser criar alguém que não vai ter esses problemas, que não vai ser aquela criança ansiosa, ou adolescente, depois adulto ansioso, com traumas, com muitos outros transtornos que podem vir disso, né? Com problemas para lidar com emoções, você vai ter que ter paciência. E não quer dizer que você tem que ser perfeito, não é assim, entendeu? A gente também tem os próprios problemas, tem a correria do dia a dia. Mas é pelo menos você tentar, né? Não deixar de, sai, eu tô com muita coisa pra fazer, deixa assim mesmo. Deixa ele ficar no celular, deixa ele chorar e dá logo pra ele o que ele quer, entendeu? Porque aí você vai estar trazendo mais problema pra você no futuro, consequentemente, né? Não tem o que fazer. É. E não tem como dizer o contrário. É um trabalho delicado e que exige tempo E paciência. e paciência. Tempo esses que os pais não estão tendo ultimamente, e paciência essa que eles não estão tendo também, Hum, né? não. Principalmente quando o filho faz birra por saber que vai ganhar um ursinho, né? É. Aí que acaba mesmo a paciência mesmo, né? Dos pais. Sim. Mas, doutora, a questão de... Agora voltando para adolescentes, para as meninas, para as jovens. Essa mudança de essa alteração de hormônio, sabe? Essas situações aí, são situações que dá para controlar com remédios, um diálogo, ou não tem jeito mesmo, é um momento explosivo, é um momento que é inevitável o humor alterado. Como que funciona isso, É um doutora? pouco inevitável, né? Essa questão de hormônios realmente faz parte dessa fase, né? Mas o diálogo ajuda bastante. Então, é aquela coisa, validar o que a adolescente está sentindo ali, tentar entender. Por mais que pra gente pareça, nossa, tá fazendo um drama por isso, pra ela realmente pode ser o fim do mundo aquilo ali, entendeu? Tipo assim, ai, como eu quero esse celular de qualquer forma, porque todas as minhas amigas têm. E falou assim, nossa, mas é só um celular. Não, mas pra ela, na cabeça dela, é muito importante. Então, às vezes, você não pode desvalorizar tanto assim. Então, o Uhum. diálogo é muito importante. E se tiver tão difícil assim, também procura uma ajuda profissional. Também leva na terapia. Porque, às vezes, o adolescente não fica confortável de falar com os pais sobre o que ele tá pensando e sentindo. Principalmente adolescente, menina. Mas com uma profissional, né? Outra profissional mulher, né? Elas podem se sentir mais à vontade em se abrir, né? Tanto dessas questões de descoberta do próprio corpo, né? Que acontece nessa etapa, né? Você entender o que tá acontecendo, por que tá crescendo, né? Por que eu tô tendo, né, essa diferença toda no meu corpo. Então, além de ter ajuda de médico, ginecologista, essas coisas para tirar dúvidas também, uma ajuda profissional, psicológica também é importante. Mas é importante os pais também saberem respeitar, né? Não ficarem diminuindo essa fase do adolescente, achando que é besteira tudo que ela tá passando. Porque pra eles, né, até pra meninos, pra meninas, tanto faz, é uma fase que tudo parece o fim do mundo mesmo. Por causa dessa explosão de hormônios, por causa desse limite que eles estão entre infância e adulto. Ainda não é criança mais, mas também não é adulto ainda. Então, eles ficam ali no meio, não sabe o que fazer, não sabe pra que lado ir, não sabe quem é, não sabe o que gosta ainda.
Então, tem que respeitar, entendeu? Não pode diminuir isso, porque todo mundo passou por essa fase, todo mundo sabe como é. Então, a gente assim, ai, para de fazer drama, ai, isso não é o fim do mundo, que não sei o quê. Fala assim, olha, calma, eu entendo o que você tá passando, eu entendo o que você tá sentindo, eu já passei por isso, mas é possível de resolver, tá? Parece o fim do mundo agora, mas não é. A gente vai resolver, tudo bem? Fala com calma, assim, sem tentar diminuir o sofrimento, né, dela, sem tentar achar, ai, exagero, ai, é um drama. Porque essas palavras é aí que deixa revoltada, aí que deixa com raiva, aí que deixa triste, né? Então, realmente é diálogo, como você falou. Mas assim, se for muito, 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 tiver muito além, assim, do normal, esses hormônios, essa irritação, aí pode procurar outro profissional também, ginecologista ou médico, pra ver em questão de remédios também, que pode... essa já não é minha área, já não entendo muito. Assim. Mas assim, sempre procurar, quando vê que tá tudo muito exagerado, você vê que tá sofrendo muito além do esperado pra aquela idade também, aí você já tem que ligar um alerta pra ir atrás de profissionais. Doutora, a gente está falando de uma fase de transição, né? Isso, somado com algo que os adolescentes querem muito e que eles só ouvem não para isso que eles querem muito. Isso soma, né? Isso pode causar uma situação ainda maior de conflito na mente deles. Porque, por exemplo, por ser adolescente, eles querem coisas que os adolescentes usam. Uhum. Mas alguns que vivem em situação, condição financeira menos favorável, eles não vão conseguir, talvez, alcançar, né, determinadas coisas. E ela vai ter dificuldade de entender que ela não alcança aquilo. Isso somado com essa transição hormonal, isso vira Um estrago, né? vira um estrago. Vira um conflito enorme. Mas é como eu falei, a gente hoje em dia não é difícil a gente receber não é difícil a gente não conseguir o que a gente quer. É. Só que a gente consegue lidar melhor. A gente Uhum. consegue se controlar, regular as nossas emoções melhor. A criança e adolescente, ela não sabe ainda. É muito difícil pra ela, e principalmente adolescente que vai estar nessa carga de hormônios. O tempo todo irritado, o tempo todo com essa tristeza que pode dar, entendeu? Uhum. Então, é um fator a mais. Não conseguir o que ele quer, vai ser difícil. Vai ser trabalhoso pros pais. Por isso que eu falo, muita paciência, muito diálogo. Então, os pais também têm que saber, têm que estarem regulados. Entendeu? Então, eles às vezes precisam fazer terapia também pra lidar com isso. Uhum. Porque não adianta nada você também não tá regulado emocionalmente e querer lidar com alguém que não tá. Aí só vai gerar mais conflito, porque aí um vai gritar daqui, o outro vai gritar dali. E não vai chegar a consenso nenhum. Não vai chegar a solução nenhuma, entendeu? É isso E que aí eles só deve. vão querer impor, né? Falar, porque eu mando aqui e acabou. Mas não resolveu nada isso. E eu acredito que é uma realidade que a gente vive hoje, viu, doutora? Eu acredito que a maioria das famílias que sofrem alguma disfunção é dada a isso. Eu tô com a razão, ele também tá com a razão, o pai tá com a razão, o filho tá com a razão, a mãe tá com a razão, a irmã tem razão também. Então fica cada um na sua razão e eles não têm uma outra alternativa para resolver. Sim. Senão eu tô com a razão, né? Sempre tem que estar certo alguém ali, né? A gente vive numa sociedade que não assume o erro, né? Uhum. Infelizmente. E isso eu acredito que surge da família, porque a família é a base. Então, o que a gente entende dessa conversa aqui, doutor, é que por essa família ser a base, né, é necessário uma aproximação maior. Mudar a forma, mudar o jeito, né, de agir, de abordar, de considerar determinadas coisas, de desconsiderar determinadas coisas, mudar, para obter resultados diferentes. Porque se toda vez que tiver um conflito na família e eles agirem da mesma forma, que seria todos estarem com a razão, né, eles não vão conseguir mudar, não vão conseguir. A família não vai conseguir se manter é, em harmonia, Uhum. né? E acaba aumentando
o número de transtornos, de filhos que querem fugir de casa, eles querem morar com amigos, eles querem ir embora com a avó, acha que morar lá no interior, lá de outro estado, acha que é melhor. É, Acabam se envolvendo em vícios, né? Drogas, álcool, né? Ou até o mundo do crime, né? Acabam fazendo besteira e vão presos. Então, como você falou, é sempre todo mundo querendo ter muita razão e ninguém querendo simplesmente entrar em um consenso, entrar em harmonia, né? E começa muito da figura que tem mais experiência. Se você é a autoridade ali, se você é o mais experiente e você não sabe lidar, então procura aprender antes, entendeu? Procura a trabalhar em você, nas suas questões, no seu problema, regular as suas emoções, para depois você ajudar o seu filho que tá precisando da sua ajuda e que implora a sua ajuda, mas você simplesmente só quer mostrar para ele que você que manda ali. E quer que ele te obedeça e acabou. Mas ele não vai ser uma bonequinha, um bonequinho que vai fazer tudo que você quer. Então você tem que buscar entrar em consenso, né? Por isso que o respeito é o principal de tudo. E ninguém ali respeita ninguém quando tá nessa gritaria, entendeu? Então se você é pai, você é mãe e você quer ajudar seu filho que tá passando por essa dificuldade, você quer que ele melhore de comportamento, mas você mesmo tem os seus problemas que você não sabe lidar, você não vai conseguir ajudar. Entendeu? Então procura primeiro olhar pra você mesmo e ver onde que você tá fazendo, o que você tem que trabalhar em você, pra depois você tentar ajudar ele, Uau, né? essa pegou aqui, hein? Aí tá dado o recado a todos os pais, a todas as mães. O equilíbrio é necessário para educação e disciplina. Exatamente. Muita rigidez não vai funcionar e muita permissividade também não vai. Tem que encontrar o equilíbrio. E é difícil. Não é um caminho fácil. Então, às vezes, realmente tem alguns pais que começam e desistem no meio do caminho, porque acham que não tá vendo resultado. Mas tem que continuar. Tem que continuar porque vem. O resultado vem. E esse equilíbrio, doutora, ele depende também da maturidade, né? Sim, como eu falei. Tem que trabalhar em você antes, né? É, quando eu digo maturidade, eu falo ser uma pessoa já vivida, uma pessoa que já tem muitas experiências, né? Porque eu acredito que a paciência ela só é gerada quando a gente permite ter ela, quando a gente quer ter a paciência, quer ter o equilíbrio, ela acontece, mas é com o tempo, Uhum. né? E esse tempo que é o problema, é esse tempo. A gente tá tudo é imediato. Nós somos imediatistas. Tudo tem que ser rápido, né. Uhum. E só que esse tipo de equilíbrio, esse tipo de transformação não dá para ser assim. Tem que esperar, tem que aguardar, Sim. tem que passar por várias fases ali para compreender muitas coisas. Afinal de contas, os que estão vivendo e passando por essas situações são aqueles que vão orientar os que vão vir depois. Uhum. É aí que entra outro problema. Por quê? Porque aquele que foi à frente para conhecer o caminho, ele talvez ele não tenha habilidade para ensinar. Uhum. E aquele que está passando agora, que está vindo depois, né, que está passando pelo mesmo caminho, ele não tem paciência para ouvir. Então, se esse que não sabe ensinar falar qualquer coisa, algo que não tem nada a ver, para aquele que não tem paciência de ouvir, gera outro conflito. Você fala, o pai, O pai e o o pai filho. e o filho. Uhum, sim. Porque uma coisa é o pai falar, ó, você tem que me respeitar porque eu tenho 68 anos de idade. Uhum. Só que ele não tem habilidade para ensinar. Sim. Tipo assim, você tem que me respeitar e me ouvir porque eu sou seu pai. Mas isso não justifica nada, entendeu? O que que eu tenho que ouvir? O que que eu tenho que você tem pra me ensinar exatamente?
entendeu? Então, só você falar só isso, ai, mas por que que eu não posso fazer isso? Ah, porque sou seu pai e eu que mando, entendeu? Então você não tá ensinando nada, você não tá orientando nada, você só tá impondo a sua vontade e querendo impor a sua autoridade. Então, é como você falou, se a pessoa não tem essa habilidade, não tem o que mostrar, não adianta ela querer ensinar, se ela não tem o que ensinar. Então ela tem que buscar aprender, tem que buscar, se entender primeiro, pra tentar entender o filho. Porque se você querer só que seu filho te respeite simplesmente porque você é pai dele, isso não vai acontecer, não é tão simples assim. Ele tem que ver algo em você, ele tem que admirar e respeitar quem você é, pra ele, né, começar a obedecer. Mas se ele não vê nada disso, se só vê uma pessoa que quer ter razão, como você falou, não tem porquê. Não tem porquê ele não lutar pela razão dele também. E ele só tá criando, né, ele só quer criar, na verdade, né. Sim, "Ah, sou eu que coloco a comida na mesa, né, é. sou eu que pago as contas", Uhum. né. Foi como eu falei do bebê, né, tipo assim, a gente achar que só dar o básico pro bebê é o suficiente ali, mas não, começa ali, entendeu? Então o filho não é só você sustentar e dar um teto pra morar e dar o que comer, porque isso é o mínimo que você tem que dar pro seu filho, entendeu? Então não acha que é, nossa, grande coisa, como que ele não me respeita se eu dou o que comer pra ele, entendeu? Mas você não respeita ele de volta. Então não é simples assim. Se for ver, isso é o mínimo. Você faz o mínimo pelo seu filho. E você não devia se gabar por fazer o mínimo. Você devia se gabar por ser pai, um pai respeitoso, um pai amoroso, um pai afetuoso. Pai e mãe, entendeu? Agora você se gabar porque você dá o que ele tem pra vestir, o que ele pra comer, não vejo glamour nenhum nisso. É algo que você tem que fazer por alguém que nasceu de você, né? Uau! De novo. O canal é voltado para os jovens, Uhum. onde é levado direcionamento, orientação, mas hoje os pais estão levando. É, eu percebi que eu tô assim, né, meio nos Não, pais. mas isso é muito importante, Sim. porque entra a genealogia, isso tudo influencia, né. Uhum. Eh, os nossos ancestrais, eles trouxeram isso até aqui, ou nós trouxemos até aqui os costumes dos nossos ancestrais. Então, assim, pode ser que esse senhor de 68 anos, ele ele também está copiando do pai dele, o que o pai dele foi para ele, Sim. né. Isso é muito complicado, tá aí, entra de novo, né, o tempo. Olha só, para mudar um percurso que veio do meu avô até parar, até chegar em mim aqui, olha o tempo que eu vou precisar para mudar isso, né. Uhum. É onde, talvez muitos encontram a dificuldade, porque eles acham que não dá tempo É, de começar. não acho. É muito imediatista, como você falou. Mas É. realmente esse negócio de vídeo de geração é muito verdade. Então você vai criar seu filho como te criaram. Mas aí você vai lembrar, foi bom a maneira que te criaram? Você se sentia bem com a maneira? Aí as pessoas sempre falam, ai, eu tô vivo. Tá, você tá vivo justamente porque te deram o que comer, te deram o que vestir, te deram um teto. Mas e a parte emocional? Como que foi pra você? Aí a pessoa já não se sente tão tranquila de falar assim, né, que foi ótimo. Não, ela não vai falar que foi difícil. Se ela parar pra pensar realmente, ela vê que foi difícil. Então você falar que tá vivo, então é só isso que basta pra ter filho? É só você manter, vivo, acabou. Entendeu? Então é você realmente parar pra pensar. Se você gostou da maneira que você era tratado naquela época? Você acha que seu filho tá gostando de passar pelo mesmo? Ou você acha que tem coisas que pode mudar? Então é realmente parar pra refletir, porque esse negócio de geração realmente pega. Então, como eu fui criada assim, eu vou criar assim. Aí, como eu fui criada assim, eu vou criar assim. E vai indo. E aí é um ciclo que não acaba. É, e requer tempo, né, para Requer mudar e tempo. onde muitos não querem iniciar. Uhum. É difícil. Nós estamos conversando aqui com a doutora Lara, psicóloga, que nos orienta muito nessa data, que nos deixa muitos exemplos de como mudar a estrutura de uma família,
de como mudar o comportamento, como mudar o pensamento, né? A doutora Lara está nos ajudando bastante com informações para que possamos, então, aplicá-las em nossas vidas, para que haja grandes diferenças. Afinal de contas, não tem como haver mudança fazendo todos os dias a mesma coisa. Não vai vir resultado diferente. Os pais mudem a forma de abordagem com os filhos. Os filhos procurem fazer diferente do que a adolescência rebelde no geral fazem, Uhum. que aí vai ser obtido então um resultado diferente. Doutora, quero agradecer muito, né, por todos esses esclarecimentos. Quero agradecer muito pelas orientações. Eu creio que vai ajudar muito, vai ajudar muita gente, eu creio, Uhum. tá? E espero vê-la novamente aqui conosco. Vou voltar sim. Só me chamar. Uhum. Ah, que bom, que bom. E nós vamos dar continuidade, então, na entrevista, nós vamos abordar outras questões, né, outras Uhum. situações, e complemento sempre, né, vai ajudar. Então, quero agradecer a doutora, tá? Eu que agradeço pelo convite também. Foi uma conversa bem legal. Ah, que bom. A doutora quer deixar as considerações finais? Não, é exatamente isso que você falou, né? Tem que mudar, sim, o adolescente tem que fazer a parte dele, sim, mas os pais principalmente também, entendeu? Não achar que simplesmente o adolescente tem que mudar sozinho, porque isso não vai acontecer, né? Buscar ajuda, não ter vergonha de pedir ajuda se for necessário. Então, isso que eu falei foi muito geral, né? Se você tem um filho, né, que realmente se você vê que tá precisando dessa ajuda, procura um profissional para avaliar ele, né? Para tratar ele exatamente, né? Especificamente ele, o problema dele, porque cada um tem o seu problema, né? Cada ser é único. Então a gente às vezes fala de uma maneira geral, porque a gente vê que é um problema que normalmente né? Que normalmente acontece. E foi isso que eu quis passar aqui, né? Que algumas dicas que vocês podem tentar já começar a fazer em casa, mas se você vê que realmente precisa de mais ajuda, aí tem que procurar um profissional, né, para avaliar especificamente aquele problema, particularmente, né? Mas em geral é exatamente isso, né? Os pais estarem bem mais próximos dos filhos, né? Tentar entrar um pouco mais no mundo deles, enxergar o mundo pelos olhos deles, tentar entender o ponto de vista e não apenas querer impor a sua vontade simplesmente porque você é mais velho, simplesmente porque você manda na casa, entendeu? Porque não é tão simples assim para eles. Isso vocês não vão ver mudança de comportamento, pode ter até piora. E Tá é aí, isso. tá aí. Mudança de ações que provocam, então, positivas reações. E é isso. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Quero agradecer a todos, né, todos que nos acompanham nesse canal. Eu quero pedir também para que participem compartilhando, né, os vídeos, participem dando a sua opinião também, né, deixando nos comentários, para que outras pessoas também possam aprender através dos comentários que são feitos no próprio canal, né, e que haja uma interação também entre todos os ouvintes. Doutora, muito obrigado Muito e obrigada. até a próxima, se Deus assim nos permitir. Até a próxima.